Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Os irmãos que já estão aqui, louvado seja o nome do Senhor. E os irmãos que de casa poderão acompanhar. E é uma alegria estarmos juntos na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Hoje, como nós tínhamos prometido, nós vamos trabalhar com o estudo 6, a lição número 6 da nossa revista, que diz exatamente assim: 2023, ano novo, ano de gratidão, tá? Esse estudo nós dividimos em duas lições, né? Ano novo, ano de gratidão, parte 1, que está aí na sua página de número 34, e ano novo, ano de gratidão, parte 2, que está na sua página de número 41, tá bom? Então, nós juntos trabalharemos hoje e domingo de manhã, e aí estaremos certinho, com todas as demais igrejas nossas, ali na nossa querida revista da Escola Bíblica Dominical. Eu convido os irmãos a ficarmos de pé, vamos fazer uma oração, começar nosso culto esta noite, de louvor, de adoração, de engrandecimento ao nome do Senhor, porque o Senhor é bom, né? E eterna a sua misericórdia. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo momento em que estamos em Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco. Nós temos alegria de estar contigo, ó Deus. Abençoa-nos hoje, ó Pai, nesta lição que temos que ministrar. Abençoa o Teu povo para que possa ouvir, compreender. Usa-nos, Senhor, como canal da Tua palavra a ser dita e ministrada. Nós te agradecemos por tudo aquilo que Tu has de realizar esta noite no meu coração, no coração dos meus irmãos. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome por todas as coisas. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Eu convido os amados irmãos a abrirmos juntos na página de número 34. Página de número 34. Amém? E nós vamos para a nossa querida lição, ou seja, estudo número 6, sobre a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos juntos trabalhando com o seguinte tema: projetando 2023. Ou seja, já pensando, raciocinando, orando, buscando a Deus, clamando pela sua misericórdia e buscando ao Senhor em razão do ano que se aproxima. Está muito perto, né? Hoje, praticamente, estamos bem perto de terminar a primeira quinzena do último mês do ano, e se o Senhor permitir, já já estaremos recebendo juntos o ano novo na presença do Senhor, né? Bem, eu convido os irmãos que estão em casa a pegar a sua revista física ou digital, e os irmãos que estão aqui na igreja, a abrirmos a nossa revista, ou física ou digital, na página de número 34. 34. Estudo número 6, 2023. Ano novo, ano de gratidão. Ano novo, ano de gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo, aí na página de número 34, ele diz assim: darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo, cantarei louvores. Isso está no Salmo de número 7, versículo 17. Vou ler de novo.
Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo, cantarei louvores. Irmãos, é muito interessante e extremamente terrível, né? Um fato que é absolutamente real nos dias de hoje. A gratidão anda em falta. Dizer obrigado, dizer muito obrigado, dizer, poxa, que coisa boa, valeu, dar um abraço e, de alguma forma, agradecer ao próximo aquilo que se está acontecendo conosco ou que a nós vem. Trata-se de uma mercadoria muito rara, mas muito rara mesmo. É incrível como eu escuto, enquanto pastor que sou, reclamações de maridos dizendo, poxa, faço tudo por minha esposa, e ela não diz um obrigado. De esposas dizendo, poxa, me mato, me arrebento, manhã, tarde e noite, me dedico a ele, me dedico à família. E nem ele, nem filhos, um obrigado sequer aparece dentro de casa. É incrível como nós vivemos também em sociedade, e não é só no ciclo familiar. É também dentro de igrejas, dentro de fábricas, dentro de indústrias, dentro de escolas. A alegria de dizer muito obrigado está começando a se tornar absolutamente rara e difícil no nosso meio. E aí uma questão extremamente simples. Se nós já começamos a viver numa sociedade em que dizer muito obrigado é tão raro um para o outro, que se dirá dizer muito obrigado a Deus. Ou seja, é interessante isso. E nós estamos sendo convocados a pensar, rever, reavaliar, entender os nossos caminhos, para que em 2023 nós possamos produzir um ano com muita gratidão, com gratidão extrema. Não só aqueles que nós vemos, mas principalmente aquele a quem nós não vemos, mas que existe e é Senhor sobre todas as coisas. Então, a primeira pergunta com a qual nós queremos começar essa lição é: mas será que nós temos um Deus que necessita de um obrigado? De um, olha, valeu. Será que Deus ele tem necessidade de gratidão? Há no coração do Senhor a necessidade extrema de que suas criaturas sejam gratas a Ele por todas as coisas? Bem, amados irmãos, nós temos na página 35 da sua lição um texto muito interessante. Ele é um texto que está em Lucas. Lucas é um dos evangelhos sinóticos, né? E em Lucas capítulo 17, do versículo 11 até o versículo 19, nós temos uma história muito interessante. Isso está na página 35. E aí o que acontece? Segundo a palavra de Deus, Jesus, ele está passando por Samaria, pela Galileia, então ele está descendo do norte até o sul. E descendo do norte ao sul, 10 leprosos vêm ao encontro dele. E eles vinham gritando. Versículo de número 13 aí. Jesus, mestre, compadece-te de nós, compadece-te de nós. E aí Jesus, simplesmente ao vê-los, olha o que diz o versículo 14, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que Jesus deu essa ordem? Porque Jesus tinha acabado de curar 10 leprosos.
Então você não tem mais 10 leprosos. Você tem aqui 10 ex-leprosos. Gente que acabou de ficar completamente sã, curada, e não tinham mais a terrível lepra. Agora, olha que interessante, né? E aí, obviamente, agradeceram rapidamente, e cada um foi para a sua vida. O texto prossegue. E o texto diz, lá no versículo 15, que um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Versículo 16, e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 o número dos que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O texto é conhecido, a história é conhecida. O que nos admira aqui é Jesus dizer, ué, o que houve? Eu não curei 10, porque dos 10 que eu curei, somente um volta. E esse que volta, nem faz parte da herança de Israel, em tese. Esse que voltou samaritano, ele não tinha obrigação nenhuma de agradecer. Ele não tinha vínculos com Cristo. Samaritano e judeu não se dava. Samaritano e judeu não conversava. Samaritano e judeu não queria se ver. Quer dizer, Jesus diz, dos 10, quem volta é só aquele que literalmente não tendo vínculo comigo, ainda aparece e agradece. Cadê o resto? Quer dizer, uma pergunta como essa, que está aqui, no versículo 18, na sua revista, na página 35. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? É uma pergunta que ecoa até os dias de hoje. Irmãos, até os dias de hoje, essa pergunta é uma realidade em nosso meio. Quer dizer, eu, Cristo, faço o bem, e depois do bem feito, indivíduo que recebe o bem, não vem glorificar a Deus, não? Não vem glorificar a Deus? Interessante o nosso Senhor, né? Uma pergunta como essa não reflete a necessidade de alguma forma Deus desejar ser glorificado pelos seus atos benditos e beneficentes. Não, 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 não. Irmãos, o que não falta é gente glorificando a Deus. O que não falta é a criação glorificando a Deus. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. A Bíblia diz que montes adoram ao Senhor. A Bíblia diz que árvores, vento, mar, todos glorificam a Deus. Pássaros engrandecem ao Senhor. O Senhor tem anjos e miríades louvando o nome dEle, todo dia, toda hora e todo segundo. Agora, quando Jesus faz uma pergunta dessa, Jesus está dizendo o seguinte, espera aí, quer dizer que todos me adoram, mas aqueles que são o auge da minha criação, o homem que foi feito à minha imagem, a minha o quê? Semelhança. E que deveria, no mínimo, respeito e glorificação ao meu nome. Quer dizer, é 10 que estão morrendo. Porque na época não tinha cura. O nariz do leproso ia cair. As bochechas iam cair. Ele ia se decompondo. Era a morte em vida. Era a morte em vida. Quer dizer, fica curado e não vem me adorar.
não vem glorificar a Deus. A Deus. Que coisa estranha, né? Sabe, irmãos, em Romanos, capítulo 1, Paulo diz o seguinte, que os homens, tendo conhecimento de Deus, sufocam esse conhecimento. Lá dentro eles sabem quem é Deus, e o que Deus fez, e o que Deus produz, e eles tentam sufocar. E aí sabe o que Deus faz? Ótimo. Quer viver como se eu não existisse? Faz o seguinte, Deus os entrega às próprias paixões e espíritos imundos. E daí surge todo tipo de promiscuidade. Todo tipo de agressão ao próprio corpo. Então, sabe, amados, nós temos que tomar muito cuidado, porque gratidão é a resposta correta de cada um de nós, todos os dias, ao Senhor, por seus benefícios. E está na hora da gente começar a pensar, como é que está a minha vida de gratidão até o dia de hoje? Será que eu tenho levado uma vida séria de gratidão? Ou será que eu estou brincando com isso? Será que eu estou acreditando que eu posso viver sem ser grato a Deus? 2023, não estamos pensando no ano que vem? Então, se na nossa agenda está, vou estudar muito mais para passar em concursos. Se na nossa agenda está, vou trabalhar um pouco mais porque eu preciso de hora extra e dinheiro extra para fazer isso, isso e isso. Se na nossa agenda está, vou começar finalmente um trabalho sério de cuidado com o meu corpo e de atividade física. Se na nossa agenda está, vou cuidar melhor da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, vou ter momentos de oração, vou abençoá-los. Também na nossa agenda deve estar, eu não posso me esquecer de, todo dia, agradecer a Deus por todos os seus, o quê? Benefícios. Gratidão. 2023, ano novo. Ano de gratidão. E aí, eu quero pensar com os irmãos o seguinte. Foram 10 os leprosos curados. Só um volta para agradecer. Correto até aí? Nenhuma dúvida? Se foram 10 os leprosos curados e somente um voltou para agradecer, então pense comigo, meu querido irmão. Quais seriam motivos pelos quais eu poderia pensar que tenho o direito de não agradecer a Deus? O que eu fiz nesta lição? Eu fiz o seguinte, eu peguei e pensei em cada um dos ex-leprosos, porque nenhum era mais leproso, todo mundo foi curado. E aí eu pensei em cada um dos ex-leprosos, e eu pensei, qual a desculpa que cada um teria para não voltar e agradecer a Deus? É lógico que isso não está na Bíblia, Júlia. Isso é o que a gente chama de estudo especulativo. Tá? São partes que não estão na palavra do Senhor, mas o Senhor nos autoriza a pensar para poder fazer uma aplicação atual sobre um assunto que foi muito relevante à época. Então vamos a esse estudo que nós chamamos de estudo especulativo. E eu coloquei aí na sua revista, meu amado irmão, na página 37, na página 38, acha aí, e na página 39, os 5 primeiros leprosos e 5 motivos para eles não virem adorar a Deus, os ex-leprosos. E aí, para o domingo, que é a continuação da lição, parte 2, ficam 4 outros motivos. Amém?
Vamos então pensar. Pegue na página 37, por gentileza. Abriu na página 37. Vamos lá. Motivos para a ingratidão. Bem, o primeiro ex-leproso que não volta. O que está passando na cabeça dele? É muito legal isso. 2.1, Júlia, vamos lá. Na cabeça dele passa isso aqui. Agradecer? Por quê? Jesus nada mais fez do que sua, o quê? Obrigação. Essa é fantástica. Jesus nada mais fez do que sua obrigação. Parece absurdo, não é? Mas vamos lá, pare e pense. Tem uma certa lógica. Indivíduo pega e diz, por que a gente gritou? Porque a gente gritou quando soube que era Jesus que estava passando. Porque todo mundo sabe que esse tal Jesus cura a rodo. A rodo. E todo mundo anda dizendo que ele é o Messias, o filho de Davi. Aquele que viria para restaurar o trono de Davi. Em Isaías, descreve o Messias como grande rei poderoso. E que teria poder, inclusive, no tocante às doenças. Então, espera aí. Vamos ser francos. Se ele é o Messias, ele não fez nada além que sua o quê? Obrigação. Ele está aqui para isso. É para curar. Eu vou agradecer. Agradecer coisa nenhuma. Ele fez o trabalho dele. Ele fez a função dele. Ele fez o que se esperava dele. Parece absurdo para você um pensamento desse em relação a Cristo, irmãos? Parece, não parece? Então, por que a gente não agradece a nossa esposa por tudo que ela faz pela gente? Por que a gente não diz muito obrigado, meu amor, pelo arroz, pelo feijão, pela carne, pelo café, pelo pão? Você sabe por quê? Porque talvez lá no fundo a gente pense assim, eu trabalho, eu me mato, eu me arrebento. Essa mulher tem que fazer, no mínimo, o café e o almoço. É sério. Gente, porque passa ano e entra ano. Um filho não tem coragem de olhar para o pai e dizer, pai, obrigado. Obrigado por cada centavo investido naquela mensalidade. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo desvelo. Sabe por que você não faz isso? Porque lá no fundo você acredita que o indivíduo nada mais está fazendo que o quê? Que é a obrigação dele. Por que será que quando um pastor prega e ele escorrega, metade da igreja vem em cima dizendo, você errou aqui, 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 aqui. Mas quando ele prega, e ele fala, e ele ensina, e Deus usa, no máximo 1 ou 2 chegam e dizem, obrigado, você foi instrumento de Deus para abençoar minha vida. Por quê? Por uma razão simples. Não fez mais nada que sua o quê? Obrigação. É sério, irmãos. É tranquilo. Isso aqui é o que rege a vida hoje. Você pode ser o melhor professor do mundo. O indivíduo entra no semestre, termina o semestre e diz, é obrigação dele, eu estou pagando a mensalidade, ele tem que se virar.
Eu tenho que aprender a matéria. Você pode ser o melhor pai do mundo. O indivíduo é capaz de, um dia ainda, olhar para a sua cara e dizer, ele nunca me amou. Você pode ser a melhor mãe do mundo. A coisinha é capaz de olhar para você e dizer, não. Nunca teve desvelo por mim. E a questão é simples. Quando você, inclusive, faz um pouco mais, nada mais fez do que sua, o quê? Obrigação. Tem gente que chega ao ponto, irmãos, de dizer assim, mas eu nunca lhe pedi nada. Eu nunca lhe solicitei nada. Você veio e fez por mim porque quis. Eu nunca lhe pedi. Gente, é difícil quando a palavra de Deus diz, eu creio que em Tiago, que é para a gente fazer o bem e não se cansar. Porque ao seu tempo nós colheremos, principalmente aos domésticos da fé. Não é brincadeira. Irmãos, olha que interessante. Quando você pega um texto como o Êxodo, capítulo 33, versículo 19, parte B, que inclusive está aqui na revista, e que diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. É Deus falando com Moisés e dizendo que faz quando quer, na hora que quer, no momento que quer. Gente, isso é um texto muito sério. Jesus não tinha obrigação de fazer nada. Ele fez porque quis. Mas ele não tinha obrigação de fazer absolutamente nada. Tua esposa não tem obrigação nenhuma de fazer nada. Teu marido não tem obrigação nenhuma de fazer nada. Teus filhos também. Tudo ocorre em razão do amor e do carinho. Então, muito obrigado. Estou agradecido. Senhor, obrigado, porque Tu és Deus de misericórdia. Tu tens misericórdia. Gente, é o mínimo diante daquele que exerce para nós misericórdia. É o mínimo. E aí, tirando o primeiro, vamos para o segundo. O segundo ex-leproso, ele simplesmente, ele não agradece por quê? Está aí na página 37, a segunda razão, 2.2. Achou? Olha o que diz na página 37. Agradecer? Melhor não. Se eu voltar, ele poderá exigir de mim algo. Não quero compromisso. Esse é o esperto, Júlia. Esse não volta para agradecer, porque ele soma 2 mais 2 e ele sabe que é 4. E ele diz o seguinte, se de repente eu voltar, Jesus vai olhar para a minha cara e pode dizer, segue-me. E aí como é que eu fico? Eu vou ter que acabar seguindo. Ele pode talvez não me cobrar nada, mas ele pode me cobrar alguma coisa. Se ele me cobrar, e aí? Sério, esse é o malandro. Esse é aquele famoso. Quero as bênçãos de Deus. Mas eu não quero Deus dar o quê? Das bênçãos. Esses são os queridos interesseiros. Interesseiros. Pegue na página 38, lá no início. Eu quero ler um pouquinho com você aqui, porque é muito importante. Pegue a página 38, lá no início. Vamos lá. Olha que interessante. Normalmente, no momento do desespero, estão em oração, jejum, dedicação. Após a graça, ou seja, a bênção de Deus, simplesmente desaparecem.
É incrível o número de pessoas que seguem o Evangelho até que seus alvos são alcançados. O próprio Cristo, em João 6,26, afirmou que muitos dos que estavam com ele o faziam pelo pão que estavam comendo, pelo interesse. Gente movida pelo interesse dificilmente se envolve com a gratidão e, quando faz, também é movida por interesse. Gente, é incrível. Não agradece nunca. E quando agradece, está pensando já no outro golpe, na outra facada. Quando ela termina de sugar de você tudo que ela pode, quando ela termina de tirar de você tudo que pode, tchau. E um desses leprosos diz assim: não. O que eu precisava dele eu já tenho. É tchau e eu não quero mais nada. Eu não quero mais nada. A guisa de exemplos, o maestro Ivan não está hoje à noite aqui. Se ele estivesse, ele podia testificar. Não sei por que não pôde estar, mas creio que talvez um motivo importante, né? E aí nosso maestro, ele sempre conta essa história. Tanta gente que estudou música aqui na igreja, não tinha onde cair morto. Estuda música, aprende a tocar. Ele até brinca, ele diz, é uma expressão do Ivan, chega aqui puxando as cachorrinhas. E aí, depois que aprende, depois que começa a tocar, que vira músico profissional, que passa na Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Exército, Marinha, Aeronáutica, num grupo de música, né? E se torna um militar músico, some, meu amigo. Raros são aqueles que ficam. Raros são aqueles que ficam, né? É muito interessante isso. E aí, ele até brinca dizendo, se nós tivéssemos aqui na igreja o número de músicos que aqui aprenderam, a gente tinha uma orquestra de mais de 150 músicos. Mas louvado seja o nome do Senhor, tem também um outro exemplo. Tem o exemplo do próprio Ivan, que aprendeu aqui música e que está hoje, até hoje, servindo a Deus. E o meu sogro, pastor João, quem não sabe, ele é bombeiro da área musical, aprendeu música, não aqui, ele aprendeu na Assembleia de Deus, e quando teve a chance, passou no concurso, e ele sempre diz, eu quero morrer tocando o meu instrumento, louvando a Deus e agradecendo ao Senhor pelo pão que Ele me deu. Então, você tem os dois lados, né? Você tem os dois lados. Mas é aquilo, né? O Ivan e o João são exatamente dois. No meio de mais de 150, realmente são poucos. Que voltam para o quê? Agradecer. Agradecer. Porque se volta, às vezes tem medo do compromisso. Do compromisso. É algo terrível. Irmãos, então vamos lá. É uma escola, é ensino. Vamos ver se você está pegando direitinho. Pense comigo, por gentileza. Primeiro, dos ex-leprosos, que não volta para agradecer. Ele não volta, porque é o tipo orgulhoso, cheio de si. Eu vou agradecer, Jesus só fez sua obrigação. E o que não falta no mundo é gente assim. Segundo tipo que não agradece, nem a Cristo e nem a ninguém.
É o indivíduo que é esperto. Ele suga os outros, e aí, quando vê que não tem mais o que sugar, some. E se um dia resolve agradecer, é porque já está interessado em te passar a perna em mais alguma coisinha. Quer mais alguma coisa. É incrível, né? É incrível. O terceiro ex-leproso. Porque alguém que simplesmente estava destinado à morte, simplesmente brinca com a questão da gratidão, irmãos, e não volta para louvar a Deus. Bem, eu creio que o que está na página 38 atinge perfeitamente o terceiro ex-leproso. Pensa comigo. 2.3, pegue a revista por gentileza. Na mente do terceiro ex-leproso, passa o seguinte pensamento: agradecer? Queria tanto, mas vou acabar atrapalhando. Ele não vai me receber. Ele tem mais o que fazer. Aqui a gente está diante do depressivo. Sabe aquele indivíduo que diz, ô dia, ô azar, ai meu Deus, dá tudo errado, nada vai para frente. Aquele pobre coitado que tem certeza que quando corta o pão com a manteiga dentro, e que o pão cai com a cara no chão. Porque ele não tem sorte para nada, coitado. E aí ele está na vida dele lá de leproso. E ele olha para ele e ele disse, gente, eu sou tão amaldiçoado, tão arrebentado, mas tão difícil a vida para mim é, que não podia dar outra. Eu tinha que acabar realmente com lepra. Quer dizer, de tudo que é doença no mundo, eu fui o sorteado para ter lepra. Ah, mas é lógico que eu tinha que ser o sorteado. Tudo dá errado para mim. Aí, coitado, ele está no bando que vai atrás de Jesus, porque ele também não é burro, ele tem que ficar junto com os outros. A gente vive em sociedade. Ele é depressivo, ele não é burro, ele só é depressivo. E aí ele vai junto. Aí, de repente, ele olha, meu Deus, eu estou curado. Não é que esse homem passou aqui, só mandou a gente ir, conversar com o sacerdote, eu estou curado. E aí ele fica naquela, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. Ah não, vou não. Primeiro, ele é grande demais. Segundo, ele tem mais o que fazer. Terceiro, uma multidão imensa atrás dele. Quarto, ele tem coisa mais importante, ele não vai me receber. Acompanhe comigo, por gentileza, olha que interessante, acompanhe comigo, por gentileza, na página 38, pegue aí na página 38, o parágrafo subsequente, depois do 2.3. Olha que interessante. Diz assim, sentimento de inferioridade, creiam, é mais comum do que pensamos. A lepra era uma doença tão segregativa que, além da pessoa ficar afastada de todos, sociedade, amigo, família, em cidades especialmente destinadas para a sua morada, ao ver se decompor a vida, findava por se isolar e psicologicamente se fragilizar ao máximo. A baixa estima era a realidade. Se não, na totalidade, na maioria dos leprosos. Com certeza, uma das motivações que retirou a gratidão de um daqueles que foi o sentimento de inferioridade. A lepra saiu do seu corpo, mas não da sua alma. Terrível isso, né? A lepra sai do corpo dele, mas não da alma. Ele continua se mutilando. Ele continua se machucando. Ele continua se vendo menos que os outros. Ele continua se apequenando. Ao invés de entender que a vida mudou e agora vamos para frente.
E o sentimento de pequenez dele é tão grande que ele tem a certeza absoluta que Deus não iria vê-lo. Ele tem uma dimensão errada de Deus por causa de si mesmo. A inferioridade é tão grande que ele vê Deus de forma errada. Ele não consegue entender que antes dele ter nascido, Deus já o conhecia. Antes dos ossos estarem sendo formados, Deus já o chamava pelo nome. Deus já cuidava dele. Deus já o protegia. Deus já olhava com amor e com carinho. E que quando o Senhor derrama seu sangue, foi também por ele, tamanha a dimensão de importância que ele tem. É interessante isso, irmãos. É muito interessante. Então, para terminar a leitura, gente acometida por tal sentimento, pensa da seguinte forma: sou tão pequeno, sou um nada. Ele, Jesus, tem tantos compromissos, vou atrapalhar. Ele não vai me ver, nem me perceber, quanto mais me receber. Vivi sempre no escuro, escondido. Agradecer é melhor não. E perde abraço, perde beijo, perde carinho, perde amor. Irmãos, Jesus é Emanuel. E ele prometeu: estarei convosco todos os até a consumação dos séculos. O amor de Deus por cada um de nós é tão grande, que depois que Deus o Pai enviou Jesus, Júlia, para morrer pela gente, e disse: volta e fica aqui do meu lado intercedendo, porque senão eles não vão chegar no céu não. Se Jesus não está ao lado do Pai intercedendo, nem eu, nem você, Júlia, chegaríamos no céu. O amor de Deus, o Pai, por nós é tão grande que Ele envia o Espírito Santo, que nos guiaria, nos conduziria, nos ensinaria toda a verdade. E daí, graças a Deus, que o Espírito Santo é Deus. Ele está comigo, está com a mamãe, está com a Geide, está com a Verinha, está com a Júlia, está com o Heber, está com o André, está com todos nós, ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Ele cuida de nós, nos protegendo de todos os males. Roubaram o celular do Heber. Podiam ter roubado a vida do Heber. Mas o Espírito Santo guardou o Heber e o filho e levaram um bem material. Está o Heber hoje aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo é todo o poder. Tem gente, Heber, que por causa de um celular toma 5 tiros. Olha quem é o Espírito Santo. Verificando essa possibilidade, disse: não, vem para cá, Heber. Deixa lá, esquece. Vem tiro na tua cabeça, deixa isso para lá. Eu te dou o dobro. Olha quem é o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo conduz a gente nos detalhes. Eu estava todo apertado, esse semestre, porque tinha que estar na convenção. Irmãos, e a convenção começa sexta. E a universidade onde eu dou aula, me botaram sexta, para dar aula manhã e noite. Tanto dia, mas por que me botam sexta? Aí, eu orei, eu disse: Senhor, eu não vou pedir para professor nenhum, mas eu quero estar na convenção.
Irmãos, quinta-feira, o professor de constitucional, Sérgio, liga: Gedeon, me ajuda. Eu, pois não. Gedeon, deixa eu entrar amanhã, sexta-feira, e me substitui na próxima quinta. Mas foi assim. Quer dizer, gente, não tem ninguém pequeno e grande diante do Senhor. Ele nos ama igualmente. Então, nunca tenha medo de agradecer, de louvar, de vir dar um testemunho. Você é tão amado quanto aquele que é extrovertido. E tem audiência, tem momento com Ele. Ele tem para você momento específico de receber, de abraçar, de beijar, de dizer, como Ele disse para aquele único que voltou: vai, a tua fé te salvou. Uma bênção adicional. Queria só a bênção física, acabou tendo a bênção da salvação. Agora, qual seria um quarto motivo pelo qual alguém, recebendo a vida de volta de Cristo, não agradeceria? Vamos para o quarto ex-leproso. Está aqui na página 38. 38. Esse aqui é muito engraçado. Vamos lá. Agradecer, 2.4. Agradecer? Sim, com certeza. Vou conseguir um tempo na agenda e vou. Quando é que esse tempo vem? Nunca. Deixa eu te explicar. Aqui é o tipo de pessoa que, obviamente, você sabe que o pobre coitado do leproso estava segregado. Mas depois que ele é examinado pelo sumo sacerdote, e que o sacerdote diz: você está limpo, ele volta para a sua vida. Aí ele volta para casa, ele volta para a família, ele volta para o trabalho, ele volta para os seus, ele volta, e ele tem tanta coisa para conversar, tem tanta coisa para botar em dias, ele tem tantas novas oportunidades, tantos novos horizontes, que ele não tem tempo de agradecer a Deus. Pastor, não acredito que isso exista. Ah, é? Vamos lá, pegue o menino que está aqui, orando, buscando a Deus, jejuando, orando, buscando a Deus, jejuando, para conseguir o seu amado emprego. Aí, de repente, Deus abre uma porta. E Ele é tão bom nessa porta, que começa a se abrir oportunidade para ele, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Chega um momento que ele está tão ocupado que ele não tem mais condições de ser grato a Deus. A bênção se torna um empecilho de gratidão a Deus. Eu falo isso por experiência própria. Eu desejava constituir família e casar. Eu tinha onde cair morto? Não. Mas eu tinha um pai que me deu a chance de estudar. E aí, com base naquilo que eu aprendi, eu passei a ter condições de conseguir um bom emprego. E aí, estudei, pedi a Deus, Deus teve misericórdia. E aí Deus me abriu a possibilidade de trabalhar no tribunal. Em razão de ter crescido na igreja, sempre falando. Filho de crente é sempre assim, está cantando, está falando, está tudo. E eu, como filho de pastor, todo mundo dizia que eu era obrigado a substituir meu pai quando meu pai faltasse. Eu cresci ouvindo isso. Ouvi tanto que acredito nisso até hoje. E aí, o que ocorre? Cresci falando. Então, a facilidade de falar e de me expressar me deu a chance de quê? Uma nova profissão. Além de servidor público, professor. Irmãos, graças a Deus, meu amor, você salvou mais 1 hora de palavra. Oh, glória a Deus. Eu já ia ter que parar, porque a água estava acabando. Meus irmãos, olha o que aconteceu.
Graças a Deus o Senhor me abençoou. E na área do meu conhecimento, hoje eu sou um bom professor. Graças a Deus, um bom professor. Tanto é que sou convidado para dar aula em muitos cantos. Só que chegou uma época da minha vida que eu estava dando tanta aula que um dia eu consegui faltar Santa Ceia para dar aula. O meu avô, pastor Orlando, quase foi enterrado e eu quase não consigo chegar. Tive que adiar aulas no Rio Grande do Sul, vim correndo para conseguir ver o enterro do meu avô. Cheguei já em cima da hora. Aí eu estava pensando, estava em casa, analisando, estava dizendo, meu Deus do céu, para quê? Para que esse desespero? Para que tudo isso? Para que essa loucura? Vou morrer, vai ficar uma mulher nova e bonita, olha que perigo. Com dinheiro e patrimônio, 2 crianças, meu Deus do céu, que porcaria eu fiz? Nada. Irmãos, é sério, tem que tomar cuidado, porque senão a bênção, ela simplesmente se transforma em dificuldade para a gratidão. É tanta porta que Deus te abre, é tanta bênção que Deus te abre, que você diz assim, não, eu vou agradecer, eu vou estar na igreja, eu vou me dedicar, vou me dedicar, agradecer e estar na igreja. Vou arrumar um tempo na agenda. E não arruma. Arruma mais atividades. Arruma mais trabalho. Mais atividades. Mais trabalho. E se esquece que o Senhor, a quem ama, Ele dá, inclusive quando o indivíduo está dormindo. Então aqui está um ex-leproso que simplesmente ele quer agradecer, mas há uma dificuldade muito grande. Os afazeres, tudo que ele retorna e tem de volta, como família, fazenda, trabalho, comércio, alegria, tem muito o que fazer, tem muito o que conversar, tem muito de botar em dia. Mas ele se esquece que, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua o quê? E todas as demais coisas são o quê? É sério. O pastor Elias Santana, ele tem um dizer interessante. Ele fala para os jovens assim: você diz que agora vai se dedicar a estudar, e depois que tiver alguma coisa, você vai servir a Deus. Aí você estuda e tem, aí vem um novo problema. Aí você diz, não, depois eu me dedico a Deus. Aí venceu aquele problema, aí vem uma nova dificuldade. Agora eu vou criar os filhos, vou casar. Aí consegue casar, agora eu vou servir a Deus. Aí vem os filhos, não, agora eu vou criar os filhos, depois eu sirvo a Deus. E a vida vai passando, e quando chega a velhice, pode ficar tranquilo, você não vai servir a Deus. Você vai ter dor na coluna. Você vai ter dor nos ossos. E o pior, vai olhar e vai dizer, como é que eu joguei fora o melhor momento da minha vida? Ao invés de, na velhice, ser como o cedro do Líbano, que olha para trás e diz, meu Deus, a altura que eu alcancei, olha tudo que eu produzi, e eu ainda produzo o quê? Frutos. Mesmo com dor na coluna, mesmo com dor na perna, mesmo com cansaço, eu ainda produzo frutos. É sério. E o quinto e último, e aí domingo vem a próxima lição, com os 4, está na página de número 39. Esse é o mais engraçado. Olha a página 39, vamos juntos? Vamos lá? Página 39, lê comigo. Agradecer, mas vai me dar um trabalhão. Adivinha quem é esse? É o preguiçoso.
Lê comigo. Gratidão dá trabalho, traz gastos, investimento de tempo, correria. Muitos simplesmente a evitam, por pura preguiça. Sim, parece inacreditável, mas por preguiça, nenhum louvor a Deus é realizado. Mover-se é a última coisa que querem. Cansaço, nem sonha. É mais fácil descansar que cumprir os votos feitos perante toda a congregação. Interessante que sair da cidade onde vivia, nenhum problema. Procurar Jesus na aldeia mais próxima, tudo bem. No momento de clamar, Jesus, mestre, tem compaixão de nós, a plenos pulmões. Mas no momento exato de agradecer, ai que preguiça, ai que cansaço, ai que sono. É ou não é inexplicável, irmãos? Irmãos, Deus nos livre de qualquer um desses 5 motivos e que o Senhor traga a nosso coração em 2023 a alegria de agradecer a Ele por todos os seus benefícios. Lembre-se do título da lição. 2023, ano novo, ano de gratidão. Amém?